Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Se você quiser fazer parte do grupo no WhatsApp, o link está aí na descrição. E se você quiser ajudar o canal, continue lendo aí a descrição. Vamos para a leitura da palavra, Lucas, capítulo 6, hoje. Que bom que você acordou, que bom que você teve acesso a esse vídeo. E que bom que Deus é misericordioso. E que bom que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Vamos falar com o Pai Celestial, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela Tua graça e Tua misericórdia. Fala conosco na leitura da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome e na autoridade do Teu Filho Jesus. Amém. Jesus é o Senhor do sábado. Lucas, versículo 1. E sucedeu que, num dia de sábado, passava Jesus pelas searas e seus discípulos iam colhendo espigas e debulhando-as com as mãos e as comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram: Por que estáis fazendo o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Versículo 4. Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dele comeu e deu também aos seus companheiros. Versículo 5. Também lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui é interessante que Jesus ele faz uma alusão a Davi, quando Davi está fugindo, de ser perseguido por Saul, lá no Velho Testamento, e Davi se vê diante da necessidade de comer. Olha só que interessante, E ele chega ali ao sacerdote, e o sacerdote diz: olha, só tem os pães da proposição. Só tem o pão sagrado. E Davi diz: olha, que maior consagração é essa? Esses homens não têm mulher há vários dias e estamos com fome há vários dias. Parafraseando o que Davi disse. Então Davi consegue então convencer o sacerdote e come os pães da proposição. E interessante que Jesus cita isso aqui. Olha que legal. Não foi como quando esperava Samuel, Saul se meteu a fazer o ofício do profeta. Não é a mesma coisa. Por isso que Saul não é citado por Jesus e Davi sim. E olha que no mesmo contexto estavam Davi e Saul, eles eram contemporâneos. Então, é interessante a gente perceber que a desobediência de Saul a uma ritualística importante no culto, que era a consulta ao Senhor Deus, que só poderia ser feita pelo sacerdote, foi ruim. Essa consulta que Saul fez, desprezando a prescrição da Torá, foi ruim para ele. Mas o mesmo não aconteceu em relação a Davi, que acessa ali os pães da proposição e se alimenta daqueles pães. Eu estou fazendo essa leitura no estacionamento, esperando a minha esposa, no local seguro, mas estou no estacionamento, por isso que você vai ouvir alguns sons do ambiente. Continuando então, versículo 6. O homem da mão atrofiada. Ainda em outro sábado entrou na sinagoga, pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. Versículo 7. E os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Versículo 8. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Versículo 9. Disse-lhe então Jesus: Eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando, versículo 10, para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor uns com os outros, conferenciavam-se, tá? Tá errada essa tradução.
sobre o que fariam a Jesus. Ou seja, eles fizeram uma mini conferência ali, uma espécie de pequena reunião para saber o que eles iam fazer com Jesus. E você percebe que nos versículos antecedentes, eles estavam preocupados para saber se Jesus ia fazer algum milagre no sábado. Eles não estavam preocupados se ia ter milagre para o povo, se ia ter cura, libertação, salvação. Eles estavam preocupados se ia ser feito justamente no sábado, que era um dia de descanso. Então quer dizer, olha só a incoerência. Tá fazendo no sábado, que é um dia de descanso, está quebrando a lei. Peraí, mas ele estava fazendo o bem, estava curando, restabelecendo, salvando. E aí por isso Jesus coloca o homem no meio e diz, vem cá, é lícito ou ilícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É interessante as perguntas de Jesus, né? Para nós é óbvio, mas parece óbvio para nós. Mas por que Jesus fez então? Para expor para todos aqueles que estavam ali tentando achar alguma coisa de que acusar Jesus, ele estava, na verdade, Jesus estava expondo aquelas pessoas, né? Desnudando a intenção má que havia no coração deles. Jesus escolhe seus 12 apóstolos. Versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Você percebe que antes de Jesus escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira no monte. A marca na vida de Jesus era a oração. Eu vou te fazer uma pergunta, responde nos comentários se você quiser. Quando foi a última vez que você passou a noite em oração? Não estou falando de vigília na igreja, não estou falando de outras pessoas com você. Eu estou falando você sozinho com Deus. Quando foi? Versículo 17. Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão de povo, e toda a Judéia e Jerusalém, todo o litoral de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. 18. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Olha só, saía poder. Vem cá, ainda sai poder de Jesus? Sim. Ainda sai, até hoje, graças a Deus. Versículo 20, as bem-aventuranças. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos, versículo 23, nesse dia e exultai, porque eis que grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Jesus, então, nas bem-aventuranças, ele diz que haveria um sinal. Você não seria perseguido por ser um mal pagador, você não seria perseguido por ser um picareta, você não seria perseguido por dar cheque sem fundo, você não seria perseguido por ter praticado um ato ilícito ou criminoso contra um homem, uma mulher ou uma criança. Você seria perseguido por causa do nome de Jesus. E o que nós temos visto hoje? Infelizmente, muitas pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus sendo perseguidos por conta de crimes. E isso não é bom. O que é bom é a perseguição que Jesus disse que haveria por causa da verdade, da pregação do Evangelho. Versículo 24, os pesares de Jesus. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. E ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. E ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Olha aí, a fama, né? Não dá uma lembrança de fama? Né? Tá todo mundo falando bem de você, tem alguma coisa errada, hein? Versículo 27. Jesus ensina a amar
aos inimigos. Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Aqui é um calo no sapato de todos nós, não é? Porque é uma ordenança clara, amar o inimigo. E eu falo para você sem nenhuma hipocrisia. É difícil para mim. Da mesma forma que é para você, é difícil para mim. Mas é um mandamento. Não tem para onde correr. O próprio Senhor quer que nós façamos isso. O cara falou mal de mim, Alexandre. A mulher falou mal de mim, gente. Eu tenho que amar a criatura. Tá vendo? É terrível. Mas é um amor terrível. É um terrível amor que Deus tem por nós e quer que nós tenhamos, aprendamos, que nós caminhemos na direção desse amor. Não é fácil também para mim, tá? Não pense você que é fácil para mim. Seria hipocrisia minha dizer que é fácil. Versículo 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. 30. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o reclames. Versículo 31. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Versículo 32. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam os que os amam. Versículo 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Cara, Jesus tem umas coisas que eu vou te falar, e glória a Deus. Também os pecadores fazem bem. Vem cá, mas você vai amar quem está te amando não é fácil, filho. Amar o teu inimigo é que é difícil. E essas falas do Senhor, elas são interessantes, porque elas vão nos confrontando. Eu não sei a sua opinião, mas a minha é, eu vou me sentindo confrontado. E é isso que a Bíblia faz, ela nos confronta mesmo, para que nós vejamos o nosso caminho torto e falemos assim, Senhor, transforma a minha vida. É isso. Versículo 34, e se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores que recebem outro tanto. Versículo 35. Amai, porém, a vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Nunca desanimando, e grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os integrantes e maus. Aqui essa palavra está errada, tá? Mas enfim, vamos lá. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á. Versículo 38. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ou transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Parábola do cego que conduz outro cego. E propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? É o que a Bíblia está nos ensinando. Olha essa pergunta de Jesus. Um cego pode ensinar outro cego? Não. Versículo 40. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho. Aqui Jesus está falando o seguinte: quando eu consigo ver o argueiro, ou seja, o ramo, o cisco, a coisa pequena que está no olho do meu irmão, ou seja, o pequeno defeito no seu caráter, um vício, uma mania, eu consigo perceber aquilo, é porque eu não estou conseguindo. E aí Jesus fala, por que você não consegue ver a sua própria trave, ou seja, o seu grande defeito? Olha como a lógica de Cristo é diferente. Se eu consigo ver o pequeno pecado do meu irmão, eu deveria já ter visto o meu grande pecado. Por isso ele diz para não julgar o outro. Versículo 42. Ou como podeis dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Versículo 43, parábola da árvore e seu fruto. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem
tampouco árvore má que dê bom fruto. Você já viu alguém bom fazer coisa ruim? Jesus está dizendo, não vai ter uma árvore boa que vai dar fruto ruim, mas também não vai ter uma árvore má que vai dar fruto bom. Olha que interessante. Versículo 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Então, ele está dizendo que ele está dizendo que não vamos conseguir ter outra coisa a não ser aquilo que está dentro da pessoa. Por isso ele diz o quê? Que você tem que ser bom. Olha o versículo 45, ele vai complementar. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. Aí Jesus está dizendo o seguinte, a boca vai ser uma espécie de sinal de alerta. Então você vai reconhecer o homem bom e o homem mau pela boca. Olha que interessante. O fruto do nosso coração, o fruto do homem é a boca. Por isso que a Bíblia tem um versículo que fala o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então que fruto eu estou produzindo? Será que eu só xingo palavrão, amaldiçoo pessoas? É algo para que eu tenha, que venha a me analisar. A parábola do sábio e do insensato, versículo 46. Está acabando, pessoal, não desanima não. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Capítulo lido. Pessoal, que maravilha de leitura. O Senhor Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e diga aí nos comentários, responda a minha pergunta. Falou? Valeu!